Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio: TV Minas Brasil. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Dados do Ministério da Saúde mostram que 30 motociclistas morrem por dia no Brasil. PM intensifica ações de combate a crimes de perturbação do sossego em Paracatu. Também em Paracatu, bombeiros debatem a campanha Maio Amarelo com estudantes das escolas na cidade. Combate à exploração sexual infantil chama a atenção de autoridades e da comunidade. Ações de limpeza tentam controlar avanço de casos da dengue em Paracatu. Quirós e bombeiros realizam treinamento para brigadistas de comunidades em Paracatu. Leitura de obras literárias está longe de ser um hábito para estudantes do ensino fundamental das escolas públicas e privadas no país. Frequência escolar de beneficiários pelo programa Bolsa Família chega a 95%. E ainda, veja os resultados dos jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de saúde. Para vencer a correria do dia a dia na hora de comer, muita gente escolhe comida congelada e outros produtos fáceis de preparar. Só que esses alimentos, além de provocar aumento de peso, prejudicam também outras áreas da saúde.
Durante a pesquisa, 2 grupos de 10 pessoas receberam as mesmas quantidades de calorias e nutrientes. Também podiam comer o quanto quisessem. A única diferença era a origem dos alimentos. De um lado, naturais e minimamente processados. Do outro lado, os ultraprocessados. Depois de apenas 2 semanas, já foi possível medir os resultados. As pessoas que comiam alimentos ultraprocessados foram aquelas pessoas que mais ganharam peso, tiveram consumo mais ou menos de 500 calorias a mais e ganharam em 2 semanas 1 quilo a mais do que as pessoas que comiam alimento minimamente processado. Isso vai fazer com que em 1 ano ele ganhe aproximadamente cerca de 8 a 10 quilos. A maioria sabe que não é saudável, mas... Geralmente a molecada sempre pede um salgadinho. A gente sabe que não faz bem, mas de vez em quando, né? É para o adolescente. É sempre para outra pessoa. É sempre para outra pessoa, a gente tem que culpar alguém, né? Essas crianças vão virar adultos obesos e isso vai ser um grande problema de saúde pública no Brasil. Luiz, casado, 3 filhos em casa, é freguês dos hambúrgueres congelados, mas nunca tinha prestado atenção nos ingredientes. Cloreto de potássio. Nossa, mas vai muita coisa. E por que será que é liberado para vender dentro dos mercados? Segundo o médico, é proibido vender comida que faz mal a curto prazo. Traduzindo, que está vencida ou estragada. Os ultraprocessados, segundo as pesquisas, fazem mal a longo prazo. Por isso, a responsabilidade da escolha fica nas mãos de cada consumidor. A dica principal é: faça o alimento em casa. Não deixe alguém processar o alimento para você, porque alguém vai processar o alimento com alguma quantidade diferente de açúcar, de calorias, e isso vai ser prejudicial para a saúde. A hipertensão, doença silenciosa que atinge cerca de 36 milhões de brasileiros, vem minando também a saúde de crianças e jovens. O motivo para esse assustador avanço é a obesidade entre os mais jovens. Pedro descobriu aos 15 anos que tinha pressão alta. Eu diria que minha mãe assustou mais do que eu. E ela sempre pegou no meu pé, por exemplo, uma coisa que eu nunca fazia, era beber água, muita água. Isso é muito importante para quem tem hipertensão, até para equilibrar, né, para dissolver a quantidade de sódio que você tem dentro do seu corpo. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, hoje cerca de 10% das crianças e adolescentes no Brasil têm pressão alta. E essas lesões que vão acometendo esses órgãos vitais, elas vão acabar levando essa criança ou adolescente a desenvolver uma complicação, um infarto, derrame, a diminuição da função do rim, numa fase de idade adulta mais jovem. E complicando então a produtividade, encarecendo para o sistema a manutenção desse indivíduo que pode ficar proibido de trabalhar. Para evitar e também para controlar a hipertensão, os médicos recomendam reduzir o sal, ter uma alimentação mais natural, sem produtos industrializados, manter o peso ideal e praticar exercícios físicos. A doença não tem sintomas, mas provoca danos irreparáveis no organismo. A hipertensão é o que a gente chama de assassina silenciosa. Uma vez que a sua pressão sobe, ela começa a lesar alguns órgãos vitais. Como não há sintomas, o ideal é medir a pressão com regularidade. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, acontece esse mutirão num terminal de ônibus. É rápido e de graça. O ideal é que a pressão esteja em 12/8. Se estiver mais alta, meça outras 2 vezes com intervalos de 1 semana. Continuou alta? Procure um médico. Como é que tá a minha? Tá normal, 12/6, perfeito. Hoje, 3 em cada 10 brasileiros têm pressão alta. E entre os já diagnosticados, apenas 20% mantém o tratamento, que é para a vida toda. Não tem alternativa, tem que cuidar. Senão já era, né? A ideia dos partidos políticos de apresentar um projeto alternativo para a reforma da Previdência na Comissão Especial da Reforma surpreendeu o governo. O assunto foi tratado nesse domingo pelo presidente Bolsonaro e o líder de governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, do PSL.
Na saída do encontro com o presidente no Palácio da Alvorada, o deputado disse que poderá encampar a ideia do texto alternativo se forem mantidos os pontos básicos da reforma apresentada pelo governo em fevereiro. Descontentes com a articulação política do Palácio do Planalto e com a falta de espaço no governo, líderes de partidos como PSDB, Democratas e do chamado Centrão se reuniram na semana passada na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a apresentação de um projeto alternativo com mudanças sugeridas pelos próprios parlamentares. A ideia é modificar o projeto original do governo com economia de R$1 trilhão em 10 anos. Um valor menor que o da proposta original, que prevê economia de R$1 trilhão e 200 milhões. Entre as possíveis mudanças defendidas pelos partidos está a redução da idade mínima de aposentadoria para professores e trabalhadores rurais. No fim de semana, técnicos do Ministério da Economia se reuniram com o relator da reforma da Previdência na comissão especial, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, para avaliar o impacto das mudanças pretendidas pelos parlamentares. E o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que se o Congresso tiver uma proposta melhor para a reforma da Previdência, deve votá-la. Ele também disse estar disposto a conversar com os parlamentares sobre o tema. Vamos agora aos destaques internacionais. O presidente norte-americano Donald Trump fez uma declaração polêmica, onde afirmou que se o Irã quiser brigar, será o fim oficial do país. A mensagem veio pelas redes sociais de Trump. O tom de ameaça levanta a preocupação sobre um possível conflito entre Irã e Estados Unidos. A tensão entre os dois países aumentou depois que Washington saiu do acordo nuclear internacional firmado em 2015. Como justificativa, Trump disse que o Irã era o principal patrocinador do terrorismo e que o acordo tinha falhas. Desde então, o governo norte-americano impôs sanções econômicas a Teherã e instalou uma base militar na região. Após interpretar o papel de presidente numa série de comédia de TV, o ator Vladimir Zelensky tomou posse hoje como novo chefe de Estado da Ucrânia. Durante o discurso, Zelensky anunciou que vai dissolver o parlamento e convocou novas eleições legislativas. O exastro de TV venceu a eleição com folga contra o então presidente Petro Poroshenko, mas o partido dele não elegeu nenhum deputado. Zelensky deve aproveitar a alta popularidade para conseguir uma maioria favorável a seu governo. Promotores da Suécia pediram a prisão de Julian Assange, fundador do Wikileaks, por um suposto estupro cometido em 2010. Se o pedido for aceito, Assange pode ser extraditado do Reino Unido, onde está preso há mais de um mês. Antes de ser detido, o fundador do Wikileaks passou 9 anos refugiado na Embaixada do Equador por temer a possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de conspiração. Em 2010, o Wikileaks divulgou documentos e vídeos secretos do exército norte-americano. Um deles mostrava uma ação no Iraque que resultou na morte de civis. E uma turma de formandos nos Estados Unidos ganhou um presentão. O padrinho resolveu pagar a dívida de todos os alunos com a universidade. O investidor bilionário Robert Smith surpreendeu os estudantes de graduação do Morehouse College, em Atlanta, Geórgia, usando seu discurso na cerimônia de formatura de domingo para prometer pagar a dívida de empréstimo estudantil de toda a classe de 2019. A reação foi de cair o queixo. O empresário tem um patrimônio líquido de cerca de 4,5 bilhões de dólares, de acordo com uma estimativa de 2018 da revista Forbes. A Universidade de Morehouse é uma das mais de 100 escolas para estudantes negros fundadas antes que a Lei de Direitos Civis de 1964 proibisse a segregação escolar. Martin Luther King Jr., o herói dos direitos civis, está entre seus ex-alunos. As dívidas estudantis devem ser um dos temas principais da campanha presidencial nos Estados Unidos no ano que vem. No próximo bloco, dados do Ministério da Saúde mostram que 30 motociclistas morrem por dia no Brasil. PM intensifica ações de combate a crimes de perturbação de sossego em Paracatu. Também em Paracatu, bombeiros debatem a campanha Maio Amarelo com estudantes das escolas da cidade. E ainda, combate à exploração sexual infantil chama a atenção de autoridades e também da comunidade. Os detalhes já já.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.